No começo de dezembro, o presidente Lula anunciou a construção de um data center do TikTok em Fortaleza. É o primeiro data center da gigante chinesa de tecnologia na América Latina. O projeto faz parte de um plano do governo chamado Redata, que busca fomentar a construção de data centers no Brasil a partir de incentivos financeiros. 4 municípios vão receber data centers de inteligência artificial que hoje não existem no Brasil. Segundo o governo federal, o Redata é um passo importante para a soberania digital, mas críticos do programa apontam que ele aprofunda a dependência dos produtos e serviços das Big Techs. Entre junho de 2024 e junho de 2025, o poder público gastou 10 bilhões de reais em licenças de software, nuvem e segurança de empresas como Google, Microsoft e Oracle, segundo estudo feito por pesquisadores da USP, UNB e FGV. O montante inclui gastos do governo federal, dos estados e de prefeituras. Por outro lado, a gestão Lula III tem investido em soluções tecnológicas nacionais e capitaneadas pelo estado, como a nuvem de governo. O BDF Entrevista de hoje mergulha no tema da soberania digital. Afinal, o que significa esse conceito? Qual a importância para a política nacional? E o programa de construção de data centers no Brasil é um avanço ou é colonização a partir da tecnologia? Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo um tema atual com a visão popular que é marca do Brasil de fato. Hoje a gente vai falar sobre soberania digital e para isso eu recebo o cientista de dados Rafael da Guia, que também é nosso colega aqui no Brasil de Fato. Rafa, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Acho que é um debate importantíssimo a ser feito nesse momento, mas principalmente relacionando ele com vários desafios históricos que o Brasil tem enfrentado, não só na tecnologia, mas no nosso desenvolvimento enquanto nação. Bora lá então. Para começar, vamos então conceituar, né? O que é soberania digital? Não tem como fugir muito, ao falar de soberania digital, também do conceito mais amplo e geral de soberania. E dentro do campo mais popular em que nós discutimos a soberania, também não tem como fugir do conceito de soberania popular. Ela traria esse conceito de que as decisões de um território, as decisões de uma nação, precisam ser tomadas pelo povo que compõe aquela nação. Principalmente ali lidando com desafios de, às vezes, esse povo não tem um poder real para tomar essas decisões, e isso precisa ser construído aos poucos. Quando nós vamos para a soberania digital, não foge muito desse conceito. Até atuo ali junto com o MST em alguns projetos e nós trabalhamos muito com a questão de soberania digital popular, que ela é indivisível da soberania popular em si, em que nas decisões digitais e tecnológicas, encarando o quanto, principalmente a partir dos últimos anos, nas nossas análises, o mundo digital e o mundo real, eles quebraram qualquer parede ou barreira que tinha. Então, a soberania digital vem debater sobre a importância de que o povo brasileiro, o povo dessa nação em que nós vivemos, ou o povo de outras nações, tenha o poder de decidir sobre o que vai ser o mundo digital, o mundo tecnológico, dentro do território do país, da nação em que ela vive. Uhum. E quando a gente debate, né, soberania digital, eu estava fazendo umas pesquisas e surgiram duas outras expressões que eu achei interessantes e queria que você comentasse um pouco. A primeira é o colonialismo de dados, e outra que eu nunca tinha ouvido falar, mas que eu achei bem interessante, que é acumulação primitiva de dados. Sim, são dois conceitos que eles emprestam conceitos da economia, em que o colonialismo de dados ele vem como uma evolução do colonialismo histórico que o nosso país passou por tanto tempo. É basicamente a ideia de que o nosso país, além do que a gente já tem, todas as questões de colonialismo, com a nossa entrega apenas de matéria base, matéria-prima, sem um desenvolvimento tecnológico para construir, isso no critério de um mundo mais físico. No mundo digital, nós também não temos uma construção tecnológica para entregar, para exportar para outros países. E os outros países vêm atrás do nosso país apenas atrás de dados
para que esses dados sirvam como base para o desenvolvimento tecnológico desses outros países colonialistas. Então, o colonialismo digital ele vem nessa esfera muito próxima, e isso acho que é normal quando nós formos discutir, do que é o colonialismo em si, que é a chegada dentro de um território para pegar apenas a matéria-prima, enriquecer, transformar aquela matéria-prima em um bem de capital, em um bem de riqueza, para depois vender para outros lugares, fazer o seu próprio consumo e mesmo vender para a colônia, como a gente acaba passando. Quando a gente vai falar de inteligência artificial hoje, ou do nosso uso de redes digitais, isso acaba sendo comum, todo esse processo de acumulação de dados, acumulação de capital. Nossos dados servem para o desenvolvimento, para a melhoria das plataformas, das inteligências artificiais, e nós não temos um desenvolvimento interno relevante, e depois que esse desenvolvimento, essa melhoria é feita fora do nosso país pelos colonizadores, nós compramos o uso da ferramenta final. Então nós damos a matéria-prima e compramos também o produto final, o produto já, a geração de riqueza feito dele. Acabamos perdendo em dois modos. O segundo conceito, só você pode repetir? É acumulação primitiva de dados. E a acumulação primitiva de dados vem nisso. Ela vai se casar com o conceito de acumulação ela vai se casar com o conceito de colonialismo de dados, de captação de dados, em que todos os dados eles vão ser acumulados pelo grande capital e esses dados servem para algo. Esses dados hoje, principalmente no momento em que nós formos pensar em inteligências artificiais, eles são a matéria-prima de qualquer tipo de desenvolvimento. Do chat GPT ao algoritmo do YouTube, do Facebook, eles dependem dos dados para eles serem desenvolvidos, para eles serem melhorados. E essa acumulação primitiva de dados, novamente, vai emprestar os conceitos da acumulação primitiva do capital. Quem tem mais o seu poder vai ter mais meios de ter o seu desenvolvimento em cima das colônias, em cima de quem dá esse dado e não consegue acumulá-lo, não consegue gerar riqueza a partir dele. E acho que a gente não tem muito a dimensão do quanto o poder público brasileiro ele é dependente, né, dos produtos e dos serviços feitos pelas Big Techs. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu vi num vídeo do Sérgio Amadeu, que é um cara que entende muito de tecnologia, e ele contou que as Forças Armadas brasileiras têm contrato com a Amazon. E aí, não, desculpa, que ele encontrou uma carta do Exército para o Judiciário dizendo que se bloqueassem a Starlink, quando teve aquela briga, né, entre Elon Musk e Moraes, se bloqueasse a Starlink no Brasil ia prejudicar a mobilização de tropas no Brasil, porque o Exército usa os satélites da Starlink. Ou seja, a infraestrutura de defesa da gente está na mão de uma empresa do Elon Musk. Isso é bastante preocupante, né? Não só de defesa, se a gente for pensar em estrutura de saúde, de vários controles que nós temos de plataformas e dados, desde o controle de trânsito do nosso país, até mesmo o nosso banco de dados voltado à saúde, nós temos essa dependência. No caso da Starlink, ainda é uma dependência mais séria, ao meu ver, porque ela é muito difícil de ser superada nesse momento, nesse curto momento que nós temos. Principalmente pelo Starlink ela ser um desenvolvimento chamado novo, que são esses satélites de órbita para disseminação de internet. É algo que ainda há pouquíssimas empresas do mundo que trabalham nesse ramo. Uma das formas de nós superarmos hoje vem sendo com contrato com algumas empresas chinesas que surgiram ali nos últimos 3 ou 4 anos atuando nessa área, mas nós acabamos presos a essa tecnologia de fora um pouco em dois vieses. O primeiro é por não estarmos produzindo esse tipo de tecnologia internamente e acabarmos ficando dependentes dele, que acho que pensando em exército, essa conexão ela garante comunicação de exército, mas não só do exército. Eu sei da Starlink sendo utilizado pelo IBAMA para chegar em alguns locais, por associações de proteção aos povos indígenas, porque acaba sendo um facilitador e se você não utiliza esse facilitador, o seu inimigo utiliza. Então, pensando no IBAMA, utilizando a Starlink, utilizando esses satélites de baixa órbita, os grandes
os grandes invasores de terra do Brasil, pensando ali que vão fazer queimada na mata, etc., e que o IBAMA quer combater, eles já utilizam a Starlink como meio de comunicação há muito mais tempo, e utilizando a Starlink eles conseguem estar sempre um passo à frente do IBAMA, até o momento que o IBAMA começou a utilizar também, para também aumentar a sua velocidade de comunicação. E nisso nós entramos em um processo complexo, porque se uma força brasileira como o IBAMA não utiliza esses satélites de baixa órbita, ele vai ficar atrás daqueles que ele precisa combater para a proteção do nosso meio ambiente, das nossas florestas. Mas aí entra no problema de que nós só temos a Starlink cedendo esse tipo de tecnologia no Brasil em larga escala. Daí entra tanto a necessidade de nós criarmos parcerias com outros países que possam conceder esse tipo de tecnologia, mas o grande desafio de nós mesmos desenvolvermos, que entra um pouco nessa, é muito complexo, entra nessa complexidade de não dar para a gente não utilizar uma tecnologia quando nós vemos que nossos inimigos estão utilizando uma tecnologia e com isso está nos superando, seja ali numa batalha, numa luta como é o IBAMA, ou mesmo se a gente for pensar numa luta popular. Entra aí vários conceitos e vários problemas complexos que nós temos com isso. Uhum. E entrando agora um pouquinho na questão dos data centers, queria que você explicasse para você se é um avanço na questão da soberania, se é um retrocesso, se depende. E aí eu queria trazer um dado aqui que o Brasil já tem 188 data centers, nenhum é de IA, todos são de nuvem, né? Então o Brasil já é um país que é atrativo para as big techs construírem data centers por causa da matriz energética. E aí vir o governo e dar mais incentivo financeiro é necessário? É um problema? O que você acha? As duas coisas, eu acho que vai entrar muito no depende, o que você falou. Que cada data center, cada modelo de data center, ele vai ter um acordo diferente. Tipo, em suma, eles são a entrada de empresas estrangeiras no nosso país, já que são pouquíssimas empresas no país que realmente têm capacidade até de uso de um data center ou capacidade de equipe para ter um data center. Então, isso é uma problemática histórica nossa, é um problema histórico de desenvolvimento tecnológico nacional. Porém, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento tecnológico ele pode ser atrapalhado por esses data centers ou ele pode ser auxiliado pelo contrato, pelo acordo de data centers. Então, sempre vai entrar nesse depende e a necessidade da gente olhar de contrato em contrato, de data center, qual é o acordo que está sendo feito. Um exemplo negativo que nós temos hoje são ali os data centers que estão sendo construídos na região sul do Brasil, principalmente Porto Alegre, em que eles são simplesmente o Estado entregando terra, território e recursos para a construção dos data centers, abrindo mão de impostos para a construção de data centers, sem basicamente nada em troca, além de uma promessa de emprego em que, se formos pensar no capitalismo atual, quase todo emprego na indústria, ele é aquém, ele é mais baixo do que as nossas necessidades, e no caso de data centers não é diferente. São pouquíssimos empregos gerados por um data center, assim como podemos comparar os empregos gerados hoje por uma indústria automotiva em comparação com o que era gerado na década de 80. Principalmente porque os avanços tecnológicos diminuíram os postos de trabalho no mesmo espaço, numa mesma empresa que tem uma produção parecida. Mas também pode ser positivo no âmbito em que esse acordo ele pode estar atrelado à questão do desenvolvimento de tecnologia nacional, atrelado à transferência tecnológica, que eu acho que é um dos conceitos mais importantes dos nossos tempos, se formos pensar nisso. Dá para a gente falar um pouquinho sobre como a China vem fazendo isso com outros países asiáticos, tem feito isso com países africanos, teve um ótimo exemplo de transferência tecnológica com o Chile nos últimos anos, e o Brasil pode entrar nessa rota. E além da transferência tecnológica, vem a questão da educação, de como esse data center pode propiciar a formação também de pessoas brasileiras que possam controlar e possam pensar essa tecnologia. Então, essas duas coisas precisam estar atreladas para que faça sentido.
essa política de data centers. Ela não pode ser, Desculpa. ela não pode ser simplesmente uma construção de indústria, uma cessão de território, não pode ser simplesmente abrir mão de impostos, mas tem que ter uma política de troca, que é algo que, se formos pensar no desenvolvimento tecnológico da China, ela utilizou muito isso e nós podemos, da nossa maneira, do nosso jeitinho, tentar aprender com o que foi feito lá. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho melhor o que foi feito na China, né? Que eu dei uma pesquisada e a China teve uma política de atrair data centers, atrair as big techs, até com uma mão de obra barata, né? Um valor trabalho baixo, mas tinha essa coisa de transferência, né? Então, tinha que ficar a tecnologia... eles iam aprender como fazer para depois replicar, e também tinha uma questão de os dados dos chineses não poderem sair dali. Explica um pouquinho melhor como que funciona. No desenvolvimento tecnológico da China, data center é um exemplo, mas eles fizeram isso em diversas outras áreas da indústria. Existia sempre essa troca, tanto mão de obra barata, quanto isenção de imposto, incentivos fiscais, até doação de terra para a construção de data centers, de indústrias de telefonia móvel, indústrias de computação. Porém, todo o contrato feito com o governo chinês nas sessões, eles eram bem claros em alguns pontos. O primeiro era a obrigatoriedade de ter pessoas da China, indicadas por universidades chinesas, indicado por algumas instituições tecnológicas chinesas, atuando dentro desse data center, dentro dessa indústria. O segundo era a construção de centros educacionais ao redor dessa indústria, daí bancado tanto pela China quanto pela empresa estrangeira que estava interessado em entrar no território chinês e usar as isenções fiscais, a mão de obra barata. Esses dois ainda eram acompanhados por uma cultura chinesa de replicação e de tentar sempre fazer algo parecido com o que era feito com outras empresas, pelas outras empresas que estavam chegando na China. Então, sejam celulares, seja a construção dos próprios data centers, construções de sites, de plataformas digitais. Então, eles tentavam fazer essa replicação em larga escala, utilizando tudo que tinha à disposição, também buscando esse desenvolvimento tecnológico. Então, eles conseguiram, nesses acordos, formar os seus cidadãos, para que eles estivessem ali entendendo todo o processo de produção, o processo de trabalho, o processo teórico envolvido naquilo, e também de criar centros educacionais, tanto que na China hoje, todas as cidades que viraram polos tecnológicos na China também são polos universitários, é indissociável isso. Então, se o Brasil está pensando em construir data centers no Nordeste, no Sul, a cidade que construir esse data center, em que virar esse polo tecnológico, precisa necessariamente também se transformar num polo educacional. E, ao mesmo tempo, essa fomentação do mercado interno, de desenvolva, dá subsídio para essa produção interna, mesmo que seja uma produção interna inicialmente considerada de baixa qualidade. Nós tivemos uma experiência no Brasil que é bem interessante no fim dos anos 80, em que nós tivemos ali uma industrialização de réplica, que era ali, todo mundo chamava pirataria, onde era 25 de março, onde a Santa Efigênia, ali em São Paulo, cresceu, onde a Feira de Arambuca, em Salvador, cresceu, que era produções brasileiras que imitavam produtos estrangeiros e recebiam subsídio do governo para isso. Depois foi criado o Polo Tecnológico de Manaus, que no começo tinha esse ímpeto, mas perdeu bastante nos últimos anos. Porque a partir, às vezes, dessa replicação é que nós temos um desenvolvimento tecnológico também em larga escala, pensando no mercado brasileiro de tecnologia. Então, essa tentativa também é bom. E, por último, essa tentativa também ela é eficiente, pensando em criação de mercado e tal, que é esse investimento no público nacional que está querendo desenvolver, criar coisas. Por mais que essas coisas não tenham a qualidade, não tenham um marketing do que vem de fora, mas esse incentivo deve existir por parte do Estado. Nenhuma indústria tecnológica ela nasceu sem incentivo estatal. Se a gente for falar dos Estados Unidos, China,
Coreia do Sul, Finlândia, o incentivo estatal está ali e no começo meio que arcando com baixa qualidade de produtos, porque você sempre tem que começar de algum ponto. Uhum. E no último ponto que você citou, a questão dos dados, vem essa proteção de dados que já é histórica na China. De os dados da China, as empresas, por exemplo, o Google, podiam ter acesso aos dados chineses, mas esses dados tinham que ficar na China. Daí foi toda a construção da lei de proteção de dados que eles fizeram lá e que entra nessa soberania digital de dados. De ao mesmo tempo que podem vir usar a nossa mão de obra, mas nós não seremos uma fazenda de dados para vocês coletarem aqui e desenvolverem lá fora. Uhum. E analisando os contratos que a gente tem hoje no Brasil, o quão próximo ou quão distante a gente está desse modelo chinês? Cara, dependendo dos contatos, nós estamos bem divididos no momento. Entre os nossos contratos com empresas ocidentais, em que estamos com muita distância, é apenas a cessão de território, isenção fiscal e uso de recursos hídricos e energéticos do país. Porém, nós temos tido algumas experiências interessantes com as empresas chinesas, ali muito também pelo que o Ministério de Indústrias do Brasil, na figura do Alckmin e tal, mas na figura do Alckmin vem fazendo e vem criando ali de interconexões com a China. Então já existe pelo menos um embrião de um processo parecido. Até porque a China também já tem esse histórico com outros países. Ela fez isso na Angola, ela fez isso com o Vietnã, ela já fez um processo parecido com o Chile, e já existia mais ou menos um contrato pronto para o Brasil assinar, que era só o Brasil escolher assinar para fazer essa transferência tecnológica e esse investimento educacional. Porém, também depende do Brasil. No que eu vejo do que vem sendo feito na indústria, quando nós falamos das empresas orientais, daí principalmente os acordos que nós estamos fazendo com China e Índia, ali dentro também do grupo dos BRICS, na parte da indústria nós estamos num caminho interessante, com a construção de institutos de transferência tecnológica, como tem um na UFRJ agora, e tem um sendo preparado na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, junto com eles ali, com polos de transferência tecnológica, em que os estudantes brasileiros vão fazer trocas com os estudantes chineses, recebem bolsas para conhecer o processo de industrialização da China e também da Índia. Porém, ainda eu sinto que há problemáticas no quesito educacional, que é o que depende do Brasil. Então, por mais que ali existam esses acordos com as universidades, nós estamos criando uma política de criação de uma indústria de alta tecnologia sem criar, por exemplo, espaços de formação de profissionais, de pessoas que lidem com essa alta tecnologia. Tipo, eu não estou observando no momento o número de vagas em engenharia da computação, em ciência de dados, em engenharia de inteligência artificial, mesmo em desenvolvimento de sistemas, que daí nesse caso é um curso mais antigo, não estou vendo esses cursos terem uma oferta aumentada em compasso com o que a gente vem tentando trazer de construção de data centers e outros polos tecnológicos. Aí eu acho que ainda estamos numa falha daí mais envolvido com o nosso Ministério da Educação. Então, o Brasil ele não está investindo em mão de obra, em formação de mão de obra para estar na ponta de lança dessa indústria tecnológica. É isso, basicamente? Não. Tá muito devagar o número de aumentos. Tipo, hoje nós temos 180 data centers no Brasil e temos um número X de profissionais. Os planos que estão colocados de construção de data centers, eles estão colocando ali mais ou menos até 2030 que nós tenhamos... Qual é o número? Eu tinha aqui... nós tenhamos de 180, nós passemos a ter quase 400 data centers, quase 3 vezes mais. Porém, o número de vagas aumentando nos últimos anos, em que nós já deveríamos estar formando as pessoas para trabalharem nesses data centers, para receberem, atuarem nessa transferência tecnológica, ela não chega a nem um décimo disso, nem um décimo do que seria necessário. Uhum. Agora eu queria trazer aqui uma fala do ministro Fernando Haddad, que ele falou da questão dos dados, né? Então, abre aspas, apenas 40% dos dados dos brasileiros são processados em território nacional.
todo o resto é encaminhado por cabo submarino para outras localidades do mundo, para serem processados no exterior, onde nossa legislação, sobretudo a legislação de proteção de dados do cidadão, não alcança. Com os data centers no Brasil, o país vai conseguir ter maior controle sobre a utilização dos dados dos seus cidadãos ou não é bem assim? É uma disputa política. Tipo, nós precisamos ter uma legislação que alcance esses data centers, o que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ainda não garante isso, principalmente pela ainda uma fraqueza, um início de trabalho da Entidade Nacional de Proteção de Dados. Também temos que desenhar esses acordos e pensar o que esses data centers vão receber. Por exemplo, do TikTok, que é o da matéria. Ele não vai receber só dados brasileiros. Ele também vai receber dados de outros países que serão processados aqui. Quais são os acordos que nós temos com esses outros países? Para além de proteger nossos dados, também garantimos a proteção dos dados desses outros países que vão estar em território nacional. E quais são os acordos? Pensando em transferência de dados, mesmo essa quantidade de data centers aumentando, esse percentual ele não vai ser modificado de maneira muito grande. Vai ser uma modificação mínima, porque ainda nós estamos, mesmo nesse plano de ter 300 data centers, ainda é um passo muito pequeno pensando no volume de dados que o Brasil produz. Só pensando nisso. E principalmente o segundo ponto é essa dependência pura de data centers que vão ou são de empresas de big techs, de empresas estrangeiras, ou mesmo quando construídos por empresas brasileiras, são em contrato de cessão de uso para essas empresas estrangeiras. Ainda há um longo caminho para os data centers que vão ser utilizados e construídos por empresas brasileiras, como eles serão validados e potencializados e até permitidos pelo nosso governo, já que temos tudo isso que nós conversamos sobre o atraso de desenvolvimento tecnológico, até um atraso financeiro, pensando no custo desses data centers. Então, isso é um problema também bastante difícil de ser solucionado facilmente, depende dessa integração do governo e até integração com outros países. Uhum. E a questão ambiental, né? Porque pela legislação ali do Redata, Uhum. as empresas têm a obrigação de usar energia 100% renovável ou limpa, tem umas outras exigências em relação ao uso de água, mas uma coisa é a lei que está no papel, outra coisa é a prática, né? Infelizmente a gente sabe que muitas vezes essas duas coisas não caminham juntas. Como que está essa questão ambiental dos data centers no Brasil? O que a gente tem até agora está funcionando bem, está tendo problemas, está impactando as populações ao redor ou não? Uhum. Isso é uma pergunta bem interessante, que saiu um relatório há pouco tempo, feito pela Brascom, que é uma entidade de telecomunicação em parceria com o governo brasileiro, sobre o uso energético e de água dos data centers que existem hoje no Brasil, e também fazendo uma previsão desse plano até 2031, de triplicar triplicar a quantidade de data centers. Esse relatório ele trouxe algo que é até um contrassenso com o que vem sendo discutido em alguns meios, que hoje os data centers do Brasil eles já são um número grande pensando em América Latina, mas ainda pequeno pensando em outros locais do mundo. Eles têm um consumo de água baixo. Desde o início do começo da construção dos data centers no Brasil, foi optado em território nacional pela utilização de circuitos de resfriamento fechados. E isso acho que é algo bem interessante de se ver e bem importante que nós pensemos, porque muitas vezes do receio que vem com a utilização exagerada de água, ela vem em comparativo com data centers de circuito abertos, que eles já são abolidos, porém eles continuam existindo ali em alguns territórios do Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, em algumas regiões ali. E a diferença deles financeiramente, o de circuito aberto, ele é mais barato de ser produzido, porém ele custa mais a longo prazo. E o circuito fechado é o inverso, ele é mais caro de ser produzido, porém custa menos a curto prazo. E em questão de água,
com esses data centers de circuito fechados, que eles reutilizam, eles fazem um ciclo de reutilização da água, enquanto no data center de circuito aberto a água entra, resfria o equipamento e sai, no de circuito fechado ela entra, resfria o equipamento, se vaporiza, é resfriada por ar, geralmente, ela é colocada fora da estrutura, para depois voltar e resfriar o equipamento. Então, basicamente, você faz uma carga de água e depois você só faz uma carga que no máximo é de 10% do volume total para que esse resfriamento ele continue ocorrendo. Os data centers do Brasil hoje, segundo os dados da pesquisa da Brascom, eles consomem 0,003% de todo o consumo de água do Brasil. Então é um número ali que é muito abaixo de outros. Por exemplo, a indústria hoje sozinha, o agronegócio consome quase 40% do volume de água do Brasil. Porém, esses mesmos data centers que consomem só 0,003% do nosso consumo total de água, eles sozinhos já consomem 1,7% da nossa energia elétrica. E isso é onde vai entrar ali o principal cuidado que a gente vai ter que tomar, que é essa produção elétrica. Pensando nas questões de mudanças climáticas, no cuidado necessário com o meio ambiente, essa construção de data centers atrelado à utilização de energia renovável é um dos maiores cuidados que nós temos que ter nesse âmbito, de garantir que a lei seja cumprida, que os data centers eles utilizem energias renováveis, e aí nós vamos falar de eólica e solar, desculpe, e que eles sejam construídos sempre utilizando circuito fechado, que é esse circuito que utiliza muita pouca água para o resfriamento dos componentes e tudo mais. Agora eu queria falar desculpa, pode continuar. Não, uma questão nisso tudo, que daí nós vamos pensar, é de potencial energético, que novamente entra até um pouco o debate sobre aonde estão construindo esses data centers do Brasil hoje. Nós temos um polo no sul do país e um polo no nordeste. E aí, em análise energética, nós temos muitos problemas pensando em energias renováveis de produção energética no sul do país. Ela já tem quase toda a sua capacidade energética de energia renovável preenchida. O Nordeste é onde nós temos um potencial muito maior, porque ele está muito aquém, tanto em uso de energia solar, energia eólica. Então, o governo brasileiro, o governo nacional, ele tem optado muito pelo Nordeste e tem até ali entrado em conflitos com governadores do Sul, do Sudeste, que querem trazer os data centers para lá. Que pensando em energia renovável, hoje no Brasil, o Norte e o Nordeste são os locais que apresentam o maior potencial e que garantiriam ali uma maior certeza, uma maior afirmação de que é possível seguir a lei brasileira que exige a utilização de energia renovável nos data centers. Uhum. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essas iniciativas do próprio governo, né? Acho que a maior delas é a nuvem de governo. Queria que você explicasse um pouquinho o que é, como funciona, e pelo que eu pesquisei, apesar de ser chamada de nuvem soberana, ela utiliza a infraestrutura de Big Techs também, né? É uma pegadinha, na real. Nós vamos pensar em nuvem soberana. Quem criou esse conceito de nuvem soberana foi a Amazon. E criado pela Amazon, por uma Big Tech dos Estados Unidos, nós temos ali que levantar dúvidas sobre esse conceito. Ele vai ser pensado em soberania num quesito territorial. Então, são nuvem, é uma nuvem, são servidores, um data center construído no território brasileiro, sobre um certo controle do governo brasileiro. Porém, a garantia da infraestrutura é da Big Tech que construiu esse data center, que cede o uso desse data center. Então, por mais que possa ser um passo um pouco melhor do que nós fazíamos antes, que era simplesmente enviar os dados para fora do país, os dados estão em nosso país, estão ali, entre aspas, sobre o nosso controle, porém, toda a garantia de existência, de funcionamento desse data center é de uma Big Tech. No momento em que ela quiser fazer esse data center, por exemplo, no meio, sei lá, de uma guerra ou no meio de alguma briga com os Estados Unidos,
eles têm um poder ali de simplesmente retirarem os funcionários e esse data center ficar inutilizável, Uhum. porque a manutenção ainda é uma dependência deles. Então, é uma pegadinha quando nós vamos pensar em nuvem soberana. E esse programa Nuvem de Governo, ele engloba o GovBR, né? Que é aquele site que a gente usa hoje para tudo, basicamente. Sim, o GovBR eu sei que ele é criado numa estrutura nós chamamos em programação e desenvolvimento de desenvolvimento orientado a objetos. Então, o núcleo do GovBR, que seria acesso de CPF, os serviços mais urgentes, nós temos em nuvens nacionais, realmente, que daí são nossas. Porém, alguns serviços, como de assinatura digital, carteira de trabalho, estão nessas nuvens soberanas. Então, nós temos ali uma parte da nossa estrutura digital governamental está sobre risco. Até porque nós não temos infraestrutura para lidar com toda, é, toda a ideia de governabilidade digital que o Brasil lançou nos últimos anos. E quais os caminhos, Rafael, para a gente se aproximar mais dessa soberania digital de fato? Cara, aí são muitos e muito complexos de se pensar. Mas acho que eu, pessoalmente, não acredito em soberania digital desatrelado da soberania nacional, da soberania popular. Então, o caminho anterior a se pensar em soberania digital é pensar em soberania. Então, nós precisamos que a nossa produção, desde a produção agrícola, industrial, esteja sob o nosso poder. Nós precisamos realmente que as decisões sejam tomadas aqui. Eu acho que ainda carecemos muito de melhores leis para lidar com o lobby e com o poder econômico das big techs no nosso país no momento de uma tomada de decisão. Nós precisamos reformar o Congresso. São várias ali medidas que eu sempre acho que algumas pessoas que fazem um debate de soberania digital acabam fazendo um debate um pouco frágil por não atrelar a soberania digital à soberania nacional. A soberania digital é só um foco da soberania nacional. Tipo, para garantir realmente uma soberania digital, garantir que nós estaremos sobre o controle dos nossos dados, que nós consigamos produzir riqueza sobre os nossos dados, nós precisamos garantir que o Brasil como um todo seja um país soberano, que o Brasil seja uma soberania popular. Então eu não consigo desatrelar simplesmente pensar passos para a soberania digital, soberania tecnológica, sem pensar na necessidade de luta popular, de resistência para garantir a nossa própria soberania. Historicamente, nós vamos pensar em outros países que tiveram essa disputa, e aí eu vou usar a China como exemplo, pensando no potencial tecnológico que ela apresenta hoje. A China só apresenta o potencial tecnológico que ela tem hoje porque desde muitos anos atrás ela vem lutando para ter a soberania sobre o seu território, sobre o seu povo. Para o povo chinês ser soberano nas decisões que forem tomadas pelo governo, pela indústria chinesa, entre outras coisas. Nós ficamos muito refém nessa tomada de decisão ainda de poderes externos a nós, e é necessário uma luta para isso. Então, eu colocaria que é complexo porque eu não acredito que a tecnologia, um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento digital, ele possa mudar a realidade e a construção do nosso país. Mas sim, a construção do nosso país, ela tem papel fundamental se nós formos pensar em novas formas de fazer tecnologias, novas formas de lidar com os nossos dados, de produzir riquezas com esses dados e de produzir melhorias sociais, principalmente a partir desses dados, a partir da tecnologia que nós temos aqui. Uhum. Só para a gente finalizar, apesar de ser uma coisa muito complexa, fica bem claro que é impossível a soberania digital ser um investimento pesado do Estado em tecnologia, em fomentar a tecnologia nacional. Né? E aí acho que o senso comum pode pensar, nossa, mas vai investir em programinha de computador enquanto tem tanto problema de saúde, educação, segurança. Então, mas qual que é a importância, né? Não é uma questão supérflua investir nesse tipo de tecnologia, né? Sim, inicialmente esse é um desafio, porque
no início pode parecer supérfluo, porque nós estamos partindo ali de algo muito incipiente, muito inicial. Então, provavelmente, nossas produções iniciais, pensando ali, o governo decidiu investir em tecnologia. Nossas produções iniciais, elas vão ser supérfluas, vão ser coisas mais simples, que ainda podem até resolver problemas, mas vão resolver poucos problemas. Um exemplo muito interessante que eu tenho foi uma viagem que eu fiz há um tempo para a Venezuela para conhecer experiências tecnológicas lá. E lá, eles ainda, tipo, o grande avanço tecnológico deles, o que para eles é gigantesco, foi a própria Venezuela, o povo venezuelano, criar chips para controle de semáforos. Porque até então, até pouco tempo atrás, até o controle de semáforos deles dependiam de importação de tecnologias do exterior. E hoje eles estão produzindo na Venezuela esses chips. Então, inicialmente não parece uma grande coisa, mas é um caminho para uma construção tecnológica bem estruturada. E isso vai envolver uma certa paciência. Pegando como exemplo também até a nossa visão sobre a tecnologia chinesa, ela teve uma mudança drástica ao longo das últimas 2 décadas. A China estava ali desenvolvendo tecnologia, fomentando e desenvolvendo tecnologia desde a década de 80, tendo um boom na década de 90. E por muito tempo a tecnologia chinesa foi conhecida como a tecnologia inferior à tecnologia ocidental. Era a pirataria, era o produto Xing Ling. E a China sabia disso, sabia que os produtos deles não apresentavam uma qualidade tão grande quanto os produtos de outros países. Porém, ela continuou com o investimento até que os produtos deles superassem os produtos de outros países. Então, essa paciência, esse cuidado, ele tem que ser reiterado, e aí há de ser um plano de Estado, não simplesmente um plano de governo, porque você vai depender de um longo período de tempo, às vezes fomentando uma tecnologia que vai falhar, que não vai ter qualidade, para você conseguir chegar num desenvolvimento de alta tecnologia próprio. Isso aí. Obrigada, Rafael, pelas informações aqui que você trouxe para a gente. Eu que agradeço e agradeço o convite. Estou aberto também para outros aí se quiserem conversar mais. Mas muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até. Esse foi o BDF Entrevista. Obrigada pela sua audiência. E lembrando que tem programa novo de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT e na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. Até a próxima. Tchau.